né? Hoje eu sou somente empresária, larguei o meu concurso, mas eu acho assim, o principal detalhe para quem quer empreender e é mãe, é que toda vez que a gente inicia no empreendedorismo, que a gente quer começar uma coisa nova, a gente vai passar sim por dificuldades. É um mundo novo. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber mais uma mulher que inspira. Mas antes de te apresentar essa mulher, não esquece de ativar os sininhos das notificações e seguir o nosso canal. Nós vamos receber hoje a Manu Bombardelli. Manu é mãe de 2 filhos, ex-concursada, empresária e coautora do livro Projeto Mulheres que Inspiram. Manu, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Minha gratidão. Lu, eu que te agradeço. É uma oportunidade muito incrível estar aqui, estar compartilhando, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência com outras mulheres incríveis que eu tenho certeza que não perdem um vídeo desse canal. Ai, o prazer é nosso, Manu. Manu, e me diz uma coisa, né? Você tem uma história de empreendedorismo, de empresária muito bacana, né? E mãe, né? Mãe de 2 filhos. Então conta para nós aqui, para quem está nos escutando, como você consegue conciliar, né? E até como foi essa passagem, né? De conciliar a maternidade para o empreendedorismo. Na verdade, assim, eu caí, digamos assim, no empreendedorismo por acaso, né? Eu era concursada, então fui concursada por 8 anos e descobri na internet essa possibilidade de empreender e comecei como uma renda extra. E o principal motivo era justamente os meus filhos. Então, no começo foi bem difícil mesmo conseguir conciliar, tanto que eu geralmente fazia a minha renda extra de madrugada, enquanto eles estavam dormindo ainda, enquanto eles não tinham acordado, porque na época, além de concursada, eu estudava para a OAB, e aí eu fui achando nas brechinhas do meu dia, então na soneca do filho, né? O meu mais novo tem 2 anos agora, eu comecei na internet no ano passado, e o mais velho tem 9. Então eu fazia no rapidão que dava, fui descobrindo. E hoje, né? Hoje eu sou somente empresária, larguei o meu concurso, mas eu acho assim, o principal detalhe para quem quer empreender e é mãe é tu conseguir se organizar. A organização, ela é imprescindível, então a gente precisa entender o que a gente consegue fazer com os nossos filhos acordados, o que a gente consegue fazer durante o dia com eles, e quais são as atividades que a gente precisa fazer enquanto eles estão dormindo. Outro detalhe muito importante que hoje eu tenho é um suporte muito grande do meu marido também, principalmente quando eu vou dar uma aula ao vivo ou em algum momento, né, em que realmente eu preciso de uma atenção maior e que eles também estão ali. Então, contar com uma rede de apoio, e às vezes a gente a gente quer ser a Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo. Então, a gente precisa entender que somos mulheres, somos mães e que a gente precisa também dessa ajuda. A gente pode contar, às vezes, com uma avó, com um avô, com a Dinda, com alguém que possa, naqueles minutinhos em que a gente precisa se dedicar, né, nos dar esse suporte. Então, hoje, consigo ter essa rotina, consigo conciliar a maternidade com o empreendedorismo, principalmente porque eu consigo delegar algumas funções, né? Organizar a rotina para que eu consiga realmente ser completa, né? Ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser empresária também, porque tudo é uma questão, na minha visão, tudo é uma questão de organização. Sim, e é possível, né, Manu, desempenhar esses papéis, né? É super possível, né? Talvez no início a pessoa pode ter até uma dificuldade de se organizar, porque nunca viveu isso, né? Mas é possível. E uma coisa que você trouxe muito importante é conhecer os seus limites também e levantar a mão quando precisa, né? Porque se a gente quer realmente ser a Mulher Maravilha, a gente não consegue, né? Então tem momentos que não precisa dar conta de tudo, né? Ninguém dá, né? Então é momento de levantar assim a mão e falar o que eu vou priorizar hoje. Hoje eu preciso priorizar isso. Quem que vai me apoiar?
né? Você tem uma rede de apoio bacana, né? Então, procurar essa rede de apoio, nem que seja até uma pessoa contratada, né? Então, ter essas questões, né? Acho que E a gente saber quando que a gente... Porque existem coisas, né, Lu, que só a gente pode fazer. Por exemplo, eu amamento, e eu amamento ainda. Meu filho tá com 2 anos e 2 meses e eu continuo amamentando. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu não consigo delegar para ninguém, né? Mas diversos outros momentos eu posso delegar, como banho, né? Ou como uma troca de fralda. E tudo isso é como tu falou, é muito importante, porque no início, toda vez que a gente inicia no empreendedorismo, que a gente quer começar uma coisa nova, a gente vai passar sim por dificuldades. É um mundo novo. Eu, no meu caso, era concursada há 8 anos, então o meu universo era concurso público, era livros, era direito, era estudo. Não tinha nada a ver com vendas, com falar com pessoas, com essa parte. Então eu precisei me desenvolver muito. E aí é normal que no começo a gente fique, meu Deus, mas eu não vou dar conta, sabe? E aí é aquilo que tu falou, é a gente entender que um passinho de cada vez, sabe? O que eu posso delegar hoje? Então, por exemplo, não é todo dia que a casa vai estar organizada, principalmente quem trabalha em casa, né? Tem dias que a louça vai ficar na pia por mais tempo, ou tem dias que a comida vai ser o requentê de ontem. E a gente precisa entender que tá tudo bem, sabe? A gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. E eu sempre costumo falar, né? Você tem que perceber quando vem a maternidade, né? Falando um pouco de maternidade, você tem que perceber o que é importante para você. Nada contra quem se dedica 100% para a maternidade, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu me dedicar somente 100% para a maternidade, eu não vou estar inteira para minha filha, né? Minha filha tem 1 ano e meio. Então, assim, eu preciso fazer coisas diferentes para estar 100% para ela, né? É igual um relacionamento. Muitas pessoas têm filhos, né? E o relacionamento ele fica um pouco abalado. Ou seja, será que meu relacionamento abalado, eu tô com um emocional bom para dar 100% para minha filha? Então, pera, eu preciso olhar, né? No meu Instagram, às vezes eu falo, muita gente perguntou uma vez para mim que ficaram até chocadas. Qual que é a sua prioridade? Né? A sua filha, Laura, que é minha filha, ou o seu marido? Aí eu respondi, o meu marido. Aí eu, nossa, por quê? Logicamente, se eu não estiver bem com ele, como que eu vou poder dar o amor e carinho para minha filha? Como que eu vou poder estar inteira para minha filha? Né? Então, isso tudo é muito importante, você conciliar os papéis, mas antes de conciliar os papéis, você precisa entender que papéis eu gosto de exercer, o que eu quero. E isso é importante, Lu, também, porque assim, ninguém é igual ao outro, né? Não. Então, por exemplo, eu tenho amigas minhas, que nem tu mencionou agora, né? Que a pessoa se dedica somente à maternidade. Eu acho incrível quem consegue ser mãe em tempo integral, dona de casa em tempo integral. E eu sempre falo, eu não nasci para isso, sabe? Eu preciso, a minha forma de agregar ao mundo, eu preciso estar conversando com pessoas, eu preciso estar ajudando outras pessoas. Eu não me sentiria completa se eu ficasse somente nessa questão da maternidade. E foi uma das minhas dificuldades também, que eu passei por um momento assim, bem de me deixar apagar, porque o Henrique chegou bem na pandemia. E aí, como ele chegou bem na pandemia, a gente estava totalmente isolado, né? E aí eu pedi licença do trabalho, aí fiquei ainda com a licença prêmio, né? Do concurso e mais férias. Então eu passei 11 meses em casa quando ele nasceu ali, 9 meses em casa quando ele nasceu. E foi um período que, assim, no final, eu sempre gostei de me arrumar, mas no final desse período, eu passava o dia inteiro de pijama, roupão e o coque, sabe? E eu cozinhava todos os dias, eu fazia bolo todo dia, pão todo dia. Tava todo mundo aqui em casa, assim, ó, expandindo. Né? Porque eu tentava preencher aquele vazio que a falta do trabalho me fazia. Porque eu amo meus filhos, eu sou apaixonada, sabe? Meus filhos são, nossa, tudo para mim. Tanto é que meu sonho de vida sempre foi ser mãe, né? Mas eu também amo o que eu faço. Hoje eu amo mais ainda.
Hoje realmente eu consegui descobrir aquilo que faz o meu coração pulsar, eu consegui enxergar a minha essência, eu consegui me ver Manu de verdade, assim, completa, sabe? Quem é a Emanuele? Aquilo que tu falou, do que a Emanuele gosta? Quem sou eu? Porque antes da gente ser mãe, da gente ser esposa, da gente ser dona de casa, a gente é a gente. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Ou até seguindo padrões aí que a sociedade pede para que a gente seja, né? Então, por isso que, assim, em cima de toda a história, né? Já entrevistei algumas mulheres e em cima de toda a história a gente sempre bate no autoconhecimento, né? Porque se você não se autoconhece, você não sabe o que você quer, você não sabe qual que é a sua essência, você vive uma vida, talvez que... De agradar o outro. Exato, e com muita tristeza, e não desempenhando aquilo que de melhor você sabe fazer, né? Então, isso é realmente muito importante. E, Manu, me conta uma coisa, né? Você aí com 8 anos de concurso, né? Quando a gente fala de ciclos aqui, como que né? Encerrar ciclos e começar novos, né? E por que a gente vê tantas pessoas, né? Tantas pessoas, eu vejo na maioria dos meus atendimentos, não conseguindo encerrar ciclo para viver um novo. Eu acho, para mim, a minha maior dificuldade foi aquela frase: você vai precisar decepcionar alguém. Essa frase, toda vez que eu falo essa frase, eu me arrepio. Porque aquilo que a gente conversou agora, de hoje eu consigo enxergar quem é a Manu e o que faz sentido para mim, a gente acaba entrando muitas vezes numa roda onde a gente está mais preocupado em agradar o outro, em ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, tudo isso, perfeita, 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 e muitas vezes nisso a gente escuta, não, para ser a filha perfeita você tem que fazer tal coisa, para ser, não, você tem que fazer tal coisa. E a gente vai fazendo essas coisas não porque faz sentido pra gente, mas sim porque se eu fizer aquilo eu vou agradar determinada pessoa. Uhum. Então, hoje eu enxergo que foi tão difícil para mim, então eu comecei como renda extra e por 10 meses eu conciliei o concurso com esse empreendedorismo, por 10 meses. E eu tinha muito medo, então eu já estava ganhando no empreendedorismo muito mais do que o meu salário de concurso. Mesmo assim, toda vez que alguém falava, tá, mas e tu não vai largar o concurso? Meu coração acelerava, porque tinha uma série de pessoas que eu ia decepcionar quando eu tomasse essa decisão. Então, para mim, a palavra principal que me fez tomar essa coragem foi entender que eu precisava viver por mim. Eu precisava colocar a minha vontade na frente das pessoas. Tanto que uma das frases que hoje para mim faz muito sentido é isso, que o medo que tu tem de encerrar um ciclo pode ser exatamente a resposta que tu precisa para a vida dos sonhos que tu quer. Né? E é importante, né, essa questão, Manu, do medo, né? O medo, muitas vezes, ele pode ser um ótimo conselheiro, né? Por quê? Porque o medo te faz, tá bom, eu tenho medo, né? O que eu preciso ter e fazer para poder encerrar o meu ciclo, né? No caso de outra carreira. Então, você pode fazer um planejamento, mas ele não pode ser o seu carcereiro, né? Você tem que usar o medo como seu conselheiro, tá bom? Esse medo, o que esse medo quer me dizer? Mas não deixa ele te prender, né? Exato. E isso que tu falou agora foi exatamente o que eu fiz. Então, o medo, ele foi positivo sim no começo. Por quê? Ele fez com que eu pensasse, ok, o que eu preciso fazer, então, para eu conseguir largar o meu concurso? E aí, realmente, eu montei um planejamento de quanto eu precisava estar ganhando. Então, nesse ponto, eu vejo que o medo foi super importante, porque, às vezes, a pessoa que não tem esse gatilho de forma positiva, ela se aventura também de forma, né, e muitas vezes irresponsável. Então, eu enxergo que ele foi importante nesse início, porque eu fiz esse planejamento, então eu investi nesse planejamento, e só que quando chegou aquele momento,
foi necessário realmente coragem. Eu lembro que o dia que eu fui contar para o meu chefe que eu iria pedir exoneração, eu estava tremendo muito e eu achei que eu ia chorar muito, porque eu sou uma pessoa muito... Eu choro com muita facilidade. Nossa, falou meia dúzia de palavras, eu choro com propaganda de margarina. E então eu achei que eu fosse me derramar, sabe? E quando eu cheguei e eu falei para ele de que mostrei para ele qual era o meu planejamento, né, para pedir a minha exoneração, eu estava tão cheia de mim, eu estava tão segura de que eu estava fazendo a coisa certa, de que aquele era o passo certo que eu precisava para crescer mais, que eu lembro que eu abri a boca, eu falei e assim, não escorreu uma lágrima, sabe? Porque eu estava extremamente segura do que eu queria. E isso, para mim, fez toda a diferença. Então, a questão que tu falou do autoconhecimento, a gente precisa entender qual é a raiz do medo. Então, quando eu entendi que a raiz do meu medo era as pessoas que eu ia desagradar, e eu comecei a trabalhar isso e pensar, ok, eu vou desagradar essas pessoas, mas quem eu vou beneficiar com essa decisão? E aí eu comecei a colocar na balança eu, meu marido, meus filhos, a minha família, as coisas que são importantes para mim. Eu vi que o benefício era muito maior do que aquilo que eu ia decepcionar. E tudo isso realmente fez com que eu tivesse a força necessária, porque realmente é uma força muito importante. E isso foi no mês que eu pedi a minha exoneração. No mês seguinte, eu tive um aumento, assim, quase dobrou o faturamento. Justamente porque não existia mais o medo. Não existia mais o carrasco, não existiam mais as correntes. Era só eu podendo ser eu mesma, construindo aquilo que fazia e faz, né, sentido para mim. Então, se de repente quem está ouvindo agora está passando por esse momento, né, do medo, da insegurança, de meu Deus, mas será que esse é o caminho certo? Coloca na balança, sabe? Começa. A gente não precisa quebrar um ciclo da noite pro dia. Faz um planejamento, né? Como tu falou, faz um planejamento. O que eu preciso? Quem quer fazer transição de carreira, principalmente, né? O que eu preciso para que eu possa fazer essa transição? Eu preciso ter uma reserva de dinheiro? Eu preciso ter uma reserva disso, daquilo? O que eu preciso? E vai atrás disso. Exatamente, e é isso, né? A sua história, quando você realmente respeitou a sua essência, respeitou a sua história, junto, né, com autoconhecimento, com planejamento, você foi. E é muito interessante que você falou de desagradar, né, o outro. Muitas pessoas, né, eu sempre faço essa pergunta, tenho dificuldade de falar não pro outro, tenho dificuldade de desagradar o outro. E essa pergunta que você se fez nesse momento da sua vida, quem que eu estou desagradando? Agradando o outro. Eu estou desagradando a mim, ao meu marido, ao meu filho. Geralmente, sempre as pessoas mais próximas, né? E essas perguntas, esses exercícios de autoconhecimento é muito importante, né? Então, eu não consigo falar não pro outro. Mas para quem que eu tô falando não? Para mim mesmo, provavelmente. E Manu, me conta uma coisa, dando um spoiler aqui, né? Falando um pouquinho aí da sua história, do seu capítulo do livro, né? Conta um pouquinho algo da sua história, assim, que mais te impactou, né? Que você pode passar pra gente hoje. Eu já dei alguns spoilers. Agora estou me dando conta de que eu já dei alguns spoilers. Mas, assim, eu acredito que a principal diferença foi realmente essa questão da coragem. Dentro desse capítulo ali, eu mostro, né, o que foi, qual foi a virada de chave, porque como eu falei para vocês, o que me fez ter a coragem foi isso. Mas houveram diversos gatilhos que eu fui acionando. Então, por exemplo, eu não conhecia o mundo sistêmico. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Eu fui parar na mentoria da Ana Lisboa, porque eu queria entender como é que ela fazia os lançamentos dela. Não tinha nada a ver com o mundo sistêmico. Na primeira aula ali, quando a gente trabalhou de criança, meu mundo caiu, porque eu nem sabia que eu tinha uma criança.
e que eu precisava trabalhar ela. Então, assim, teve várias coisas, né, que eu relato ali para vocês dentro do livro. Mas acho que a principal questão que tem, que vocês vão encontrar nessa história, foi a questão da transformação. A minha transformação. E entender que, às vezes, a gente acha que tem um plano pronto e que tá tudo certo. Eu sempre fui muito de fazer planos. E eu sempre fui muito de achar que eu estava certa, que eu sabia tudo, que eu sabia todos os caminhos. Então, o meu sonho era ser concursada federal. O meu sonho era ganhar 10 mil reais por mês como concursada federal. E eu achava que o único caminho era esse. E hoje eu ganho muito mais com juiz, né? E fazendo o que eu gosto. Eu sempre disse que eu nunca ia conseguir trabalhar de casa. Hoje estou aqui no meu escritório, na minha casa, trabalhando perto dos meus filhos. Então, eu não vou dar mais spoiler, porque vocês porque vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão rir, vocês vão chorar junto comigo na minha história. Mas a frase, e quando a gente foi escrever o livro, a Risete falou que nos deu, né, a dica da gente colocar uma frase. E eu pensei muito sobre isso. E hoje a frase que faz mais sentido para mim é justamente isso. A tua vida dos sonhos, ela pode estar na decisão que tu não toma, na oportunidade que tu desperdiça e na coragem que você não tem. Porque todo mundo merece, né, Lu? A gente merece ter uma vida incrível. A gente merece acordar de manhã cedo e ficar feliz sabendo o que a gente vai enfrentar durante o dia, sabendo o que a gente vai viver durante o dia, as experiências, quem a gente vai encontrar, o que a gente vai fazer. Então, se de repente tu não tá vivendo esse momento pleno da tua vida, o probleminha pode ser exatamente nessa coragem que tu tá deixando, nessa decisão que tu não toma. E isso para mim fez muita diferença. Hoje eu sou muito feliz por ter tido a coragem de tomar as decisões que eu precisei tomar. E assim, né, Manu? E tudo isso engloba conhecer a sua essência. Uhum. Né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas dizem como que a gente tem que ser, como que a gente tem que se comportar, né? Quando a gente fala, é um mundo, né? Como você tem que se vestir, né? Ou seja, será que hoje eu estou num lugar onde as pessoas dizem como eu tenho que ser e eu não sou essa pessoa, eu não consigo, e eu tento ser todos os dias, mas eu me machuco e estou doente por isso, né? Então, você entender também, né? Não dá para... E muitas pessoas falam assim, não, Lu, mas... até uma entrevista de emprego. Não, eu não passei naquela empresa, não passei. Não passou porque talvez você não tinha a essência que aquela empresa precisa. Está tudo bem, a gente não vai ter tudo mesmo, né? Foca no que você é boa. Porque focando no que você é boa, no que você ainda precisa desenvolver, vai vindo um pouquinho. Né? Então, é você dizer para o mundo no que você é boa, não o mundo dizer para você no que você tem que ser boa. Então, e isso de saber do que a gente é boa, isso é muito engraçado, porque o meu marido hoje ele fala, finalmente tu encontrou um lugar onde os teus talentos são valorizados. É isso. É você encontrar um lugar, né? E vai ser lá que vai estar a sua vocação, né? E vai ser muito mais fácil, gente. Vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais leve. Não é que não vai ter trabalho, vai ter bastante. Não, vai sim. Mas vai ser muito mais gostoso. E uma parte que você falou, Manu, também que eu queria enfatizar, essa parte de sonhos, né? Você disse que você tinha um sonho já na cabeça, né? Um sonho de chegar em algum lugar e, de repente, esse sonho ele foi se modificando. E é importante trazer isso para as pessoas que estão nos escutando, porque os sonhos, eles podem se modificar, né? É importante que você tenha a sua lista de sonhos, mas que você volte, porque muita coisa, muita mudança acontece na nossa vida, né? Até a maternidade. A maternidade ela é um marco, né? A maternidade ela ressignifica muita coisa para a mulher, né? Acredito que para o homem também, né? Então você deve revistar os seus sonhos, né? Não tenha medo, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que
né? Esse era o meu sonho. Agora eu não posso mudar. Eu tive também uma história muito... Quando você falou isso, me tocou porque eu tive essa história. Eu lembro que um certo momento da minha vida, dando um spoiler aqui rapidinho, um certo momento da minha vida eu recebi uma proposta de emprego quando eu estava no mundo corporativo, que eu também fiz essa transição de carreira, que era realmente o meu sonho. Era o que eu tinha batalhado, né, para chegar. E eu cheguei a aceitar essa proposta de emprego. Mas eu virei para uma amiga minha na época, né, e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu aceitei, mas eu não estou em paz, tem um negócio aqui que não está dando, e assim, é uma coisa que eu deveria estar feliz, porque eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, Lu, você já se perguntou que talvez aonde você queria chegar, esse seu sonho, não é mais o seu sonho hoje, que talvez você mudou? Caiu muitas fichas, muitos insights. E é muito difícil esse momento, né? É muito difícil esse momento. Caiu muitos insights, porque eu falei, gente, eu consegui, mas não é mais. E aí eu falei, a verdade, não é mais. E foi aonde eu voltei atrás ali da minha decisão, falei, não é mais, eu preciso respeitar o que eu sinto. Então, é dia a dia você conseguir, né, entender o que você sente. Se você está sentindo alguma coisa errada aí, se pergunte, o que está acontecendo, né? E tudo bem mudar, não tem problema. Essa questão da mudança, quando eu encontrei o digital, eu tinha acabado de me formar na faculdade, fazia 5 anos que eu estudava para esse cargo público que eu queria. Fazia 5 anos. E aí eu lembro que eu ficava pensando de, meu Deus, mas todos os livros que eu já gastei, a faculdade, gente, porque faculdade, 60 mil reais de faculdade ali. E eu ficava pensando, mas e agora? Eu vou simplesmente jogar tudo isso pro alto? Só que é aquilo que tu falou, não faz sentido. Não faz mais o menor sentido. Tanto é que eu juro para vocês, às vezes meu marido me pergunta alguma questão jurídica, alguma coisa assim, eu digo, olha, eu não sei, eu fiz questão de esquecer. E eu realmente, é um branco, é como se aquele momento não tivesse nem existido na minha vida, sabe? Por mais que, claro, a gente sempre aprende muito com tudo que a gente passa, com todas as experiências. Então, eu tirei 10 no meu TCC. Eu lembro que os meus professores, eles falaram, tu precisa... Vai atrás de fazer mestrado, porque o teu lugar é dentro da sala de aula, ensinando outras pessoas. Tu tem uma facilidade muito grande para falar sobre os assuntos. E eu lembro que eu fui atrás de ver mestrado e ver tudo mais, e conheci depois o marketing. E hoje eu sou professora. Mas eu sou professora do assunto que eu gosto de falar, que é o empreendedorismo, né? De ensinar as minhas técnicas, as minhas estratégias, e hoje eu ensino outras pessoas. Então, isso é muito incrível. Eu tinha o dom de ensinar, ele só estava no lugar errado. E foi necessário muita coragem. Então, gente, se tem alguma coisa dentro do teu coraçãozinho que bate ali, dizendo, nossa, mas eu sempre quis trabalhar com tal coisa, investiga, sabe? Vai para terapia, vai fazer entender, vai te entender os teus dons, porque todo mundo tem um dom. Todo mundo tem facilidade para fazer alguma coisa. Só que às vezes a gente acaba deixando, a gente acaba apagando isso, ou por uma questão que a gente ouviu, ou por uma crença nossa também, muitas vezes crença de que a gente não é capaz, de que a gente não é suficiente, ou que isso não é para mim. Se tu sente no teu coração que aquilo é para ti, é para ti. Exato. Isso é muito importante. Manu, que lindo, muito lindo, de verdade. Deixa o seu endereço aqui de Instagram, para quem quer empreender, para quem quer te seguir, escutar você falar um pouquinho mais. Então, se tu quiser conhecer uma oportunidade de trabalhar pela internet, perto dos teus filhos, né, da tua família, enfim, da onde tu quiser, me segue lá no Instagram, é Manu Bombardelli, _ no final. Vai ser um prazer imenso te receber lá. Inclusive, fala, tava lá na entrevista, eu vi tua entrevista lá com a Lu. Vai ser um prazer enorme, enorme conversar contigo no direct. Eu amo essa interação, eu amo estar ajudando outras pessoas, porque é isso que me faz sentir viva hoje.
Então, eu te agradeço demais, Lu, por essa oportunidade. Foi um papo muito bacana. Eu consegui também, porque quando a gente se escuta, né? Várias coisas vão acontecendo também. Então, hoje também já tive vários insights enquanto a gente estava conversando. Fiquei muito feliz mesmo com esse projeto. Fiquei muito feliz quando a Reset me convidou para essa oportunidade. E na época eu pensei, mas eu escrever um livro, será que isso é para mim? E eu pensei, cara, se uma pessoa está enxergando em mim essa oportunidade, beleza, vamos agarrar. E foi um processo de autoconhecimento incrível escrever aquelas páginas. Espero que quem leia também consiga se identificar, consiga inspirar outras pessoas. E hoje foi mais uma experiência incrível na minha vida, estar aqui contigo. Espero que quem tá nos acompanhando até agora, quem escutou até agora, consiga ter uma pontinha de coragem a mais no dia. Porque se uma pessoa que viu isso ou ouviu, sentiu o coração bater mais forte, a minha missão já está cumprida. Oh, que lindo! Gratidão, Manu. Eu que agradeço conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco dos seus talentos, né? E isso é muito importante, né? A gente nos escutar as nossas histórias, porque muitas vezes a gente exclui coisas da nossa vida, da nossa história. Mas a nossa história pode ajudar muitas pessoas, a nossa história pode nos transformar, foi ela que nos trouxe aonde a gente está, né? Então, quem está nos escutando, honre a sua história, né? Siga a Manu, espere o nosso livro lançar, leia a nossa história, deixe seus comentários aqui, né? Também quem quiser me seguir no Instagram é @lucianamoreno.br e fique ligado que no nosso canal vai ter muitas entrevistas aqui das mulheres que inspiram. Até mais!